boa tarde, a graça e a paz, amém? Mais um meio-dia com a Dani, toda sexta-feira, pontualmente ao meio-dia, tem uma live trazendo do trono de Deus uma palavra rema revelada para todos nós. E o tema de hoje é: tome decisões impopulares. Eu acho que o tema por si só já é bem instigante, porque afinal de contas, o que seriam essas decisões impopulares? O que seria decidir de uma maneira impopular? Nós, como seres humanos, temos uma necessidade. E essa necessidade, ela se chama de aceitação. Nós precisamos nos sentir aceitos por um grupo social, aceito por pessoas, aceito por lugares, aceitos. Há uma necessidade de todo ser humano de ser aceito. E muitas das vezes, em prol dessa necessidade, acabamos por não tomar as decisões que deveríamos. Muitas das vezes, pela necessidade de sermos aceitos, não tomamos decisões que serão consideradas por muitos como impopular, como aquilo que não deveríamos fazer, como aquilo que, se eu fosse você, eu não faria dessa forma. Se eu fosse você, eu não agiria dessa forma. Se eu fosse você, eu não falaria dessa forma. E as decisões, elas não são apenas impopulares nossa para com outras pessoas. Muitas das vezes sabemos o que precisa ser feito, sabemos que devemos fazer aquilo, mas não queremos desagradar a nós mesmos. Quantas vezes você sabia o que você precisava fazer, mas em prol de não desagradar aquilo que você cresceu a vida inteira ouvindo, você acabou não fazendo? Tomar decisões impopulares não significa ir contra tudo e contra todos, não significa ser aquela pessoa que é rebelde, não significa ser o eterno do contra. Decisões impopulares muitas das vezes precisam ser tomadas quebrando paradigmas do nosso eu, do nosso ego, ou daquilo que a gente acreditou a vida inteira que é isso mesmo. Bora começar a exemplificar isso? Quantos de nós, na necessidade de sermos aceitos por alguém, nos colocamos num lugar do qual não pertencemos? Passei a minha vida toda ouvindo dos meus pais que eu era a filha inteligente, mas a minha irmã era a filha bonita. No meu trabalho todo mundo diz que eu sou emburradinho, mas eu sei que eu não sou. Mas para ser aceito naquele meio social, eu me torno alguém emburradinho e vou contra até aquilo que eu acredito. Quantas vezes você diz: eu não sei o que fazer, porque a minha mente diz uma coisa, o meu coração diz outra coisa, e as pessoas que me rodeiam, que me circundam, dizem uma terceira coisa. Sim ou não? Quem já passou por esse momento onde a mente falava algo, o coração falava algo, as pessoas que você conhece falavam um terceiro algo? E você não sabia que decisão tomar. Você não sabia se você tomava uma decisão impopular em prol da tua mente, do teu coração ou do que as pessoas te dizem. Pois é. Devemos tomar decisões impopulares muitas vezes. Decisões impopulares é ir na contramão daquilo que as pessoas acham que é o certo. Aqui o intuito dessa página não é dizer a Dani está sempre certa, mas o intuito dessa página é: Jesus está sempre certo. Tem um slogan no início da nossa bio que eu coloco assim: famoso é Jesus. E por que eu faço isso? Eu quero que você tenha o entendimento que famoso é Jesus, mas eu também.
Eu não quero que ninguém diga assim, não, porque por conta da Dani algo aconteceu. Gente, eu sozinha não vou na esquina. Eu não quero dizer o meu testemunho, porque o testemunho é de Cristo. Se ele não tivesse feito, não tinha testemunho. Eu quero ser apenas um vaso de honra, dizendo ao Senhor, eis-me aqui. Ok? O testemunho que ele operou na minha vida, na minha casa, na minha família, com o Daniel, comigo, com os nossos filhos, é um testemunho sobrenatural. Mas o testemunho continua sendo dele, apesar da vida ser minha. Porque eu mesma não teria como resolver nenhuma daquelas situações. Da mesma forma acontece na vida de vocês. Da mesma forma aconteceu na vida de homens e mulheres descritos na palavra. A multidão esperava uma outra reação, uma outra decisão, e eles tomaram decisões impopulares, que iam na contramão do que as outras pessoas esperavam. Tem sempre alguém esperando algo de nós. Mas no lugar dessa ser a nossa primeira ou maior preocupação, a minha preocupação é o que o meu Senhor deseja de mim. Quem eu sou perante a presença dele? Qual é a minha identidade em Cristo? Sabe por que é tão difícil perdoar? Sim, porque dói. Isso é um fato. Sim, porque magoa. Isso também é um fato. Sim, porque você se sente decepcionado. Sim, é um fato. Mas sabe o que dói perdoar? É ter que administrar a opinião de outras pessoas. Porque você pensa assim, ok, eu perdoo, mas o que vão pensar de mim? Vão achar que se fez isso comigo, então essas outras pessoas também vão ter o direito de me machucar, vão ter o direito de fazer o que quiserem comigo, vão ter o direito de me magoar. Sabe por que é tão difícil perdoar? Porque é muito difícil lidar com a opinião de outras pessoas. É muito difícil tomar decisões que serão impopulares com aquilo que as outras pessoas esperam de nós. Sim ou não? Porque as pessoas olham para nós e dizem assim, nós também falamos para elas, amém? Não vamos tirar a nossa culpabilidade aqui, não, tá? Mas na maioria das vezes, a frase é a seguinte, mas se fosse eu, mas comigo não. Mas se fosse eu, mas se eu estivesse no seu lugar, mas se isso, mas se aquilo, mas se... E aí você toma decisões que não eram as suas, baseada totalmente no mas se fosse eu. O processo de restauração, ele tem uma estrada única, e essa estrada única é eu renasço de novo. A estrada única é se eu não mudar, a outra parte também não muda. A estrada única é eu sou tão responsável quanto a outra parte. Primeira coisa, para deixar bem claro aqui. Quem escolheu o teu cônjuge? Foram teus pais? Teus pastores? O padre da tua paróquia? Teus amigos? Alguém da tua família? Teus avós? Quem foi que o escolheu? Quem disse sim para ele ou para ela? Quem permitiu que ele ou ela fosse um só com você? Foram outras pessoas ou isso foi uma decisão sua? Casamento é livre. Ok? E por mais apaixonado ou apaixonada que você esteja, você foi responsável por essa escolha. Você sabia o que você estava levando e não vem dizer, mas porque quando foi para casa foi diferente. Ou então, mas eu achava que quando casássemos tudo ia mudar. Que isso, você tá morando na Disney?
Ninguém muda ninguém, meu irmão. Ninguém transforma ninguém, porque nenhum ser humano tem essa capacidade. O único que nos transforma é o Senhor. Quando você conheceu o seu marido, quando você conheceu a sua esposa, você sabia quais eram as problemáticas dele ou dela? Você sabia quais eram as qualidades dele ou dela? Há coisas que são inegociáveis, que eu preciso entender. Eu vou suportar isso aqui? Eu vou dar conta disso pro resto da vida? Por que quando eu descobri que o Daniel havia caído de novo nas drogas, eu não me levantei e disse, ai, eu achava que ele ia mudar? Porque quando nós começamos a namorar, um dia ele me chamou e disse assim, ó, eu curto. Eu respondi pra ele, eu não. Eu não curto, eu não sei o que é, eu nunca vi nem me relaciono com quem usa. E aí o papo agora vai ser bem reto. Se continuar usando, olha, eu saio fora e não quero mais saber. E o meu marido ficou limpo mais de uma década, até que uma depressão chegou e ele se afundou outra vez. Mas eu não podia dizer para as outras pessoas que eu estava enganada nesse negócio. Eu não estava. Quando eu casei com ele, eu sabia do passado dele. Então não para colocar só a culpinha lá no outro, porque quando você casou, você sabia o que você estava levando para casa. É óbvio que o dia a dia ao lidar, você descobre outras coisas, outros defeitos, outras qualidades, mas o todo da pessoa você sabia se a pessoa era teimosa ou se não era teimosa, se era arrogante ou não era arrogante, se era gentil ou não era gentil, se era solícito ou não era solícito, se era educado ou não era educado, se era grosseiro ou não era grosseiro, isso você sabia. Então, a partir desse princípio, a partir do princípio que pai eu não escolho, irmão eu não escolho, avô eu não escolho, parentes sanguíneos nenhum escolhemos, mas o Senhor nos deu a liberdade de escolher o nosso cônjuge. Então, sim, você é responsável 50% por tudo isso. Vocês acham que eu não temia ser traída, sendo Daniel filho de um pai que tinha 2 filhos na rua? 2 frutos de adultério e pior, um com cada amante. Claro que eu temia. Vocês acham que eu não temia que o Daniel não fosse um bom pai? Tendo em vista que ele, como ele mesmo disse, muitas vezes ele tinha um patrocinador e não um pai. A figura paterna do Daniel não é o pai dele. A figura paterna do Daniel é o irmão que é apenas 4 anos mais velho. Vocês acham que eu não temia que ele não fosse um bom pai para os nossos filhos? Temia. Eu vinha de uma situação totalmente diferente da dele. Mas diferentemente de mim, o Daniel tinha carinho de mãe que eu não tinha. Será se ele não temia que eu não fosse uma mãe carinhosa? Ninguém compra o pacote sem saber o que está levando. Você é tão responsável quanto o outro. Então não vem com... E aqui, ok? Eu não estou falando sobre extremos. Essa página jamais vai falar sobre extremos. Essa página, ela sempre vai preservar a vida, porque foi para que tivéssemos vida que Cristo morreu na cruz. Mas não vem dizer que você sofreu um relacionamento abusivo quando você sabia o que você estava levando para casa. Casamento somos nós que escolhemos. Ninguém nos acorrenta e nos leva para o altar. Ninguém nos acorrenta e nos coloca para viver na mesma casa com ninguém. Foi uma decisão e uma escolha nossa. E é por isso, por essa ser uma decisão e escolha nossa, que o Senhor não admite que haja uma quebra. Você escolheu. Você disse sim para coisas que você tinha que ter convicção que iria suportar até que a morte os separasse. Porque defeito todos nós vamos ter. Então, quando você comprou o pacote dos defeitos do teu marido, você levou para casa sabendo que você ia ter que conviver com os defeitos dele até que a morte te separasse. Esses dias ouvindo uma entrevista de um pastor que cuida de famílias, e ele disse assim: eu abri uma caixinha no Instagram e uma moça me perguntou: pastor, caso ou não caso? Eu estou noiva de um rapaz aonde eu descobri que ele é viciado em pornografia.
E aí ele disse, como responder uma pergunta dessa? Eu disse para ela, minha irmã, a decisão do casamento, ela é sempre nossa. Eu não tenho como dizer para você case ou não case, mas eu tenho como fazer você pensar um pouco. Você já conhece o problema do seu noivo? Você está pronta para conviver com o problema até que a morte os separe? Ou melhor, você está pronta para orar, para combater esse problema até que ele seja curado, porque vocês vão juntos até a morte? E aí? Você está pronta para combater até que a morte os separe? Para que o teu cônjuge seja liberto das drogas, da prostituição, da pornografia, do adultério, da mentira, do engano, de servir para o cão, do temperamento, das maldições hereditárias. Você está pronto? Então, antes que você coloque a culpa só para um, isso é a parte de você parar e pensar, cara, tá aí os meus 50%. Eu comprei o pacote sabendo que eu estava comprando. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo eu sendo filha de uma mãe que não foi carinhosa, mesmo Daniel sendo filho de um pai adúltero, mesmo que Satanás tenha se levantado de várias formas, defraudando o nosso caráter, nada disso, nada de nenhuma dessas limitações é capaz de impedir o agir de Deus. Mas tem uma coisa que Deus não faz por mim, não faz por você, a nossa parte. O teu Deus, ou o Deus que você precisa crer, não é menor do que os demônios de adultério do teu marido. O Deus que eu creio, ele não é menor do que os demônios de pornografia. O Deus que eu creio não é menor que os demônios de frutos fora do casamento. O Deus que eu creio não vai ser menor do que absolutamente nada. Mas antes de eu desejar arrancar a trave do olho do outro, eu preciso tirar o cisco da minha vista. E aqui é que mora um problema. É porque nós desejamos tanto a transformação do outro que esquecemos que a transformação acontece primeiramente em nós. Que a restauração tem que acontecer comigo. Sou eu que preciso ser transformado. Porque a partir do momento que eu tiver uma mente transformada, um coração transformado, que eu estiver nascido de novo em Cristo, ajudar o outro a sair da lama do pecado é consequência. Mas a gente está tão obstinado em fazer o outro mudar. A gente está tão obstinado em atender às expectativas das outras pessoas. A gente está tão obstinado a viver a cultura do mundo, não sendo do mundo, que a gente se perde. Bora lá? A Bíblia ela não tem um código claro de condutas do papel do marido e da esposa, ok? Mas ela tem sinalizações de como devem se comportar, o que devem fazer e o que não devem fazer um marido e uma esposa, sim ou não? Bora lá pra mulherada e eu me incluo nisso valendo. Quando a palavra diz assim, mulheres, sejam submissas ao seu marido. Eu não sei vocês, eu vou dizer qual é a minha sensação. A minha sensação é, ele vai pensar que eu sou o tapetinho dele e vai querer estar me macetando. Ele vai achar que ele tem uma empregada doméstica 0800. Ele vai achar que eu preciso estar a tempo e a hora para o que ele quiser. Ele vai achar que as minhas vontades, os meus sonhos, os meus desejos, aquilo que eu anseio não é importante, porque submissa, né? Sim ou não? Bora falar a verdade, é que Jesus está vendo. Conta logo o teu pecado que eu tô contando o meu. Sim ou não? Quando você ouve a passagem que diz assim, mulheres, sejam submissas ao teu marido, você tem uma boa sensação, um bom sentimento com essa frase? Tendo em vista a cultura do mundo, os dias que vivemos hoje?
Se uma mulher cristã vai para as redes sociais e diz assim, sou feliz porque eu sou submissa ao meu marido, pobre coitada, ela vai ser massacrada nas redes sociais. As feministas não vão deixar sobrar o pó dessa mulher. Quem é anticristão vai descer a lenha. E se essa mulher não tiver muita convicção de quem ela é em Cristo Jesus, é capaz dela cometer uma loucura. Sim ou não? Sim ou não? É verdade ou mentira? Você se sente incomodada em pensar que a mulher tem que ser submissa ao seu marido? Sim ou não? Você tem... Bora aprofundar a pergunta. Você tem coragem o suficiente de abrir a tua boca e dizer com muita alegria, eu sou submissa ao meu marido? Sim ou não? E não é dizer na frente do espelho não, tá? É dizer para quem quiser ouvir e defender a parada. De dizer, eu sou submissa ao meu marido. Meu marido é o cabeça da casa. A decisão final é a dele. Ele vai conversar comigo, ele vai compartilhar comigo, mas a decisão final é dele. Eu me sinto orgulhosa de dizer isso. Eu me sinto confortável em dizer isso. Eu me sinto feliz em dizer isso. Não minta para você mesmo. Porque na sociedade que nós vivemos hoje, ela nos ensina e nos doutrina para irmos na contramão disso daí. Sim ou não? Sim ou não? Tá todo mundo com medo? Eu também tive esse medo. Eu também me questionei se eu diria de uma maneira aberta, que vai ficar gravada depois, que eu não me sinto confortável com essa frase, mesmo eu sendo cristã, mesmo eu conhecendo a palavra, mesmo eu desejando ser obediente, mesmo vivenciando a presença do Espírito Santo na atualidade, na sociedade que eu vivo hoje, faz com que essa frase não seja confortável para mim, faz com que eu queira sim combater essa passagem bíblica. De que mané ser? Sim ou não? Bora lá, gente. Sabe como é que a cura vem? Quando a gente fala. Quando a gente reconhece, ok? Eu tenho, durante muito tempo eu tive, eu não vou conjugar isso no verbo no presente, não. Durante muito tempo eu tive uma personalidade masculina. Não, eu nunca gostei de mulher. Não sou lésbica. E isso não tem a ver com conotação sexual. Tem a ver com a mente. A minha mente sempre foi muito masculina. E qual é a diferença de uma mente masculina para uma mente feminina? A mente feminina, ela vai colocar as emoções acima da razão. E a mente masculina vai colocar a razão em cima das emoções. Então, para mim, desde muito cedo, desde muito jovem, era muito mais interessante ter amigos homens do que mulheres. Gente, eu achava a conversa de mulher uma conversa tão chata. Eu achava chato, eu achava monótono, eu achava sem graça. Eu dizia que diacho que elas querem estar conversando sobre a decoração da sala. Eu não quero saber da decoração da sala. Amém, eu gosto da sala arrumada. Amém, eu gosto da mesa posta. Amém, eu gosto da cama organizada. Amém, tudo isso, amém, é verdade, eu gosto. Mas eu quero falar de carreira, eu quero falar de negócios, eu quero falar de mentalidade, eu quero falar de crescer exponencialmente, eu quero falar de prosperidade em todas as áreas da minha vida e não só da última coleção da mesa posta. Eu quero falar que eu cheguei no final do mês e eu ultrapassei todas as metas que eu mesma me impus. Eu quero dizer que eu alcancei os meus objetivos. Eu não
quero ter que esperar o Daniel para trocar a lâmpada. Porque se eu esperar o Daniel para trocar a lâmpada, vai queimar a próxima lâmpada e ele não trocou. Eu quero ser aquela que é para fazer e vambora. Resolve isso aqui em 2 minutos. Eu quero aquela que tem um raciocínio bem rápido, que processa bem rápido, chegou na frente de todo mundo. Eu quero falar sobre isso. E aí quando o Senhor me trouxe para dentro de casa, eu precisei passar por um nascer de novo na minha mente, a perceber que não é improdutivo falar sobre a casa, não é improdutivo falar sobre a nova coleção da mesa posta, não é improdutivo, não é desinteressante falar sobre assuntos femininos. Não é improdutivo. Inclusive, eu precisei nascer de novo na minha mente, porque eu julgava essas mulheres. Eu dizia que eram burras, desinteressantes. E era por isso que pegava todo o chifre do marido, porque não tinham nada de bom para conversar. Essa era eu. E eu, tão cheia da minha carreira, peguei o chifre do meu marido do mesmo jeito. Que coisa legal. Tome decisões que não são populares. Para mim era uma decisão popular a mim mesma, transformar a minha mente tão masculina numa mente feminina. Na sociedade que vivemos hoje, transformar a nossa mente, que as feministas nos obrigam, ok? Você tem que dar conta de tudo. Você tem que acabar de parir e já está vestindo uma calça 36 e postar nas redes sociais a sua barriga sarada. Você tem que acabar de parir e não se sentir triste, porque afinal de contas a maternidade é leve. Você tem que acabar de parir e postar nas redes sociais o quão prazeroso é amamentar. É mesmo, mais fácil não é não. Os primeiros 3 meses de amamentação da nossa filha mais velha, eu chorava feito criança, meu peito rachou, sangrou, ela não conseguia mamar. E todo mundo dizendo, mas se ela não mamar, ela não vai morrer, porque mãe que dá mamadeira para criança é uma mãe desnaturada. Você precisa aceitar as expectativas até do jeito que você vai parir. Porque se você não parir normal, parto normal, humanizado, com doula, sem qualquer remédio, não é mãe. Precisou de um remedinho? Não é mãe. Fiz cesárea agendada. Péssima mãe. Sim ou não? Tome decisões impopulares. Não porque as pessoas esperam de você que você tenha filho parto normal, humanizado, parto normal, com medicamentos ou uma cesárea agendada. Não porque as pessoas querem dizer para você quem você é, quem diz quem eu sou é o meu Senhor. Não porque as pessoas querem que você haja e reaja conforme a expectativa delas. Ok? Quando alguém nos faz mal, sabe o que as outras pessoas dizem pra nós? Revide, faça pior. Retribua em dobro. Porque se você não fizer isso, você é um idiota. Sim ou não? Lá vai aquela que perdoou o marido de novo. De novo ele aprontou pela 5ª vez, ela perdoou de novo. Lá vai aquele que perdoou a esposa de novo. A mulher já botou ele pra fora de casa 6 vezes ele perdoa, volta pra casa, o homem não faz nada, essa mulher quer o cão. Sim ou não? Verdade ou mentira? Sabe o que é uma decisão impopular? É eu decidir conforme a palavra. É eu decidir conforme o que a Bíblia diz do que é certo, no que é certo. Deixa eu dizer algo pra você. A Bíblia ensina como é pra ser um bom pai. A Bíblia ensina como é pra ser uma boa mãe. A Bíblia ensina como é pra ser um bom filho. A Bíblia ensina como é pra ser uma boa filha. A Bíblia ensina como é pra ser um bom vizinho. Como é pra ser um bom funcionário. Como é pra ser um bom patrão.
um bom marido e uma boa esposa. Mas se você não tomar decisões pela Bíblia, todo mundo, olha, nessa sociedade doente, todo mundo. Mas se você toma decisões pela palavra, suas decisões são impopulares, sim ou não? Impopulares. Se você diz assim, meu marido tá virado do Satanás, mano, ele se abraçou com o cão, ele virou até irmão do cão, se duvidar. Mas eu tô aqui de joelho no chão, orando para que ele seja liberto. Aí o mundo diz para você, grande idiota você é. Minha esposa pensa no ser humano insuportável, louca, varrida, bipolar, mas mesmo assim eu casei com essa mulher, eu quero que o Senhor restaure as emoções dela, eu quero que ela seja alcançada pelo Senhor. O mundo diz, homem, pelo amor de Deus, tanta mulher na rua, tu tá orando, pedindo a Deus, perdendo teu tempo, para uma mulher dessa, você tá doido. Sim ou não? Tome decisões impopulares, não para Deus, mas tome decisões impopulares para o mundo. O mundo jaz o maligno, então por que a gente está se importando com a opinião do mundo? Não aceite aconselhamento, mentoria, sugestão, palavra amiga de quem não constrói nada. Sabe o que eu acho mais curioso? A pessoa está no quinto casamento. A pessoa não tem Cristo na vida. Ou tem Cristo de ouvir falar. Na vida dela não prospera nada, não tem fruto de nada. Mas ela tem uma palavra para te dar. Mas ela tem um conselho para falar. Mas ela tem uma direção para te conduzir. Se eu estou em busca da restauração, eu posso ser guiada por alguém que está no terceiro casamento? Me responda aí, sim ou não? Se eu estou buscando a libertação das drogas, eu posso receber aconselhamento de quem não está livre delas? Sim ou não? Eu posso pedir aconselhamento sobre domínio próprio para alguém que suas emoções são dominadas pela alma? Posso? Essas pessoas têm frutos naquilo que eu desejo? Essas pessoas vão acrescentar para o meu crescimento. Essas pessoas vão poder me dizer assim, ó, minha irmã, era o seguinte, antes na minha vida era desse jeito, agora a minha vida é desse outro jeito. Porque o Senhor trabalhou na minha vida dessa forma, porque eu busco dessa forma, porque eu quero aprender, porque eu isso. Então por que você fica se alimentando de quem não tem frutos? Faz sentido? Faz sentido para você? Então sim, tome decisões impopulares. Sabe por quê? Porque as nossas decisões é que vão gerar bem ou mal. É a partir da minha decisão que bênção ou maldição me serão entregues. Então, como anda o teu emocional? Como anda a tua mente? Deixa eu falar algo para você. Nossas decisões, eu até anotei essa frase, nossas decisões são a expressão do estado que está o nosso coração. O que isso quer dizer? Se o meu coração estiver voltado para as coisas do mundo, para a cultura do mundo, como o mundo pensa, as minhas decisões serão pautadas para o mundo. Mas se o meu coração está voltado para as coisas de Deus, para viver aquilo que Deus tem para mim, para exercer o meu propósito, para ser restaurado, transformado, sarado, nascer de novo, minhas decisões serão em prol disso. Mas qual é o problema? Eu quero milagre em pessoas. Meu sonho voltou à internet. As pessoas dizem assim, eu tô cansada
eu tô cansado. Aí a gente conversa 15 minutos com essa pessoa, às vezes menos, 5 minutos. E aí a gente consegue compreender qual é o motivo da exaustão. Todas as vezes que eu depositar qualquer expectativa em outro ser humano, eu vou me sentir cansado, eu vou me sentir cansada, eu vou me sentir frustrada. Gente, a internet hoje é Jesus, gente, é Jesus, porque o cão é que não vai imperar. A internet tá só a glória e a misericórdia, travando, se travar, não saia daí, se embora, botar fogo nessa seara. Nós nos sentimos cansados, nós nos sentimos cansadas justamente porque depositamos nossa esperança, nossa felicidade. Deixa eu dizer algo pra você. Sabe qual é o lugar da Bíblia que diz que nós seremos felizes? Gálatas 5:24, frutos do Espírito. Só o Espírito Santo pode nos dar a felicidade. Então, por que você não para de colocar a tua felicidade em prol da vida de outra? E aqui eu não tô dizendo deixe se lascar, cada um que vá pro inferno se quiser ir e pare de orar. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que o quê? A minha expectativa, as minhas necessidades, a minha felicidade, ela não vem de pessoas, ela não vem de dinheiro, ela não vem de circunstâncias, ela não vem de nenhum outro lugar que não seja do Senhor. É isso que eu tô falando. Nós nos sentimos cansados porque queremos que primeiramente o outro se restaure para que a gente se restaure. Aí você começa a entrar naquela de, tá, ok, eu já entendi que são 50%, mas eu não consigo achar os meus 50%. Como assim, meu bem? Como é que você não consegue achar os seus 50% nessa história toda? Ah, mas foi ele que me traiu, saiu de casa. Ok, mas a traição, ela tem uma raiz. Vamos lá. A traição, como um milagre, é uma semente lançada. E como toda semente, ela se transforma numa raiz, e toda raiz se transforma num broto, todo broto transforma num caule, todo caule se transforma em frutos, e depois vem a colheita desse fruto, ok? Desses frutos. Então, sim, o adultério é quando começou a acontecer lá atrás, onde os dois se negligenciaram de maneira mútua. Um pela ação, outro pela omissão, um pela ação, outro pela omissão. Tudo que aconteceu comigo, eu fui plantando lá atrás. Porque eu me achava fantástica. No mundo eu ia chamar um palavrão, ok? Eu me achava... E aí eu fui plantando a indiferença do meu marido. Eu fui plantando a ausência de cumplicidade entre nós. Eu fui plantando a minha autossuficiência. Eu fui plantando que eu era magnífica e ele que dependesse de mim. E aí depois eu fiquei magoada. Por que ele não me contou que caiu pela primeira vez para que eu pudesse o ajudar como eu havia ajudado no passado? Eu plantei e eu colhi. E os frutos foram muito ruins. Foram muito ruins. Então, sim, do dia que eu passei a ter o entendimento que decisões impopulares é que fariam que milagres fossem gerados na minha vida, eu passei a tomar decisões impopulares até mesmo a mim mesma. Porque eu acabei de dividir com vocês o meu pecado. Todos os dias eu preciso me lembrar que eu sou submissa ao Daniel. E aqui a submissão não é como a sociedade pós-moderna apregoa, que a mulher não é capacho do homem, que a mulher não é isso do homem. Não, a mulher realmente não é, e o homem também não. Submissão, eu preciso entender a etimologia da palavra. É aquela que está na mesma missão. Nos céus e na terra existe uma hierarquia. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma hierarquia. Ah, mas quer dizer que um é mais do que o outro? Não, significa que os três estão na mesma missão. Da mesma forma que você está na mesma missão que o seu marido.
Quer que eu diga pra vocês? Eu acho pior a missão deles. Bora lá? Que igreja que é perfeita? Me conta aí. Me conta uma igreja perfeita formada por homens falhos, pecaminosos. Aí começa a confusão. É o irmão que não concorda com a irmã. É a freira que não concorda com o padre. Aí na mídia sai porque o pastor ficou com a mulher casada. E aí sai porque o padre abusou da criança. Porque... Qual é a igreja que é fácil? Me conta aí. Qual é a comunidade religiosa que é perfeita? Qual é a religião? Porque Cristo não é religião, ok? Que tem a ausência de erros. A resposta eu mesma dou para vocês, nenhuma. Mas olha o que a Bíblia diz para o marido. Ame suas esposas como Cristo amou a igreja. Sabe por que essa comparação? Porque a igreja é imperfeita. Então o homem precisa amar a sua esposa imperfeita. E pior, aí vem a pior parte. Amá-la a tal ponto que morreria por ela. Aí eu te pergunto, tu morre pelo teu marido? Se no meio de uma estrada o carro bate, vem na tua direção, você corre para frente do teu marido para salvá-lo, ou você vai correr para se salvar também? Cada um que corra para se salvar. Na hora do aperreio, você diz assim, eu entrego a minha vida e fica dele? Sim ou não? Não vem romantizar e dizer que não, eu faria, que é mentira que você não faria não, porque nem eu nem você. Ok? Nenhuma de nós. Diferentemente se dissessem sobre os nossos filhos. A gente morreria. Pelo marido, não. Morreria, não. Você sentiria. Você não quer ficar viúva, eu também não. Mas dizer que você ia se jogar no trilho, no trem, na frente dele para que ele sobreviva e você morra, mentira. Isso não é verdade. Mas olha o que a palavra exige deles. Que diferentemente de mim e de você, que somos mulheres, eles têm que se jogar na frente do trem. E antes que você diga, mas a maioria dos homens não faz isso, não fazem mesmo. Esse é o problema, uma geração doente, porque da mesma forma que as mulheres não são submissas, os maridos também não morrem por elas. Sim ou não? Tome decisões impopulares. Decisões impopulares é perdoar o outro que te aprisiona. Quando o Senhor me deu esse tema, eu disse, mas o que tu quer falar comigo, Senhor, sobre esse tema? Eu não estou entendendo nada. E aí eu só fui compreender a profundidade desse tema, tome decisões impopulares, quando eu vi uma pregação hoje pela manhã. E eu queria, quem puder anotar, para depois ler com calma. Atos capítulo 16, versículos 23 ao 34. Eu não vou ler todo, mas eu vou ler alguns pontos. Esse texto vai falar da prisão de Paulo e Silas. O que aconteceu nesse momento? Eles apanharam. Paulo e Silas eram culpados? Totalmente inocentes. E a Bíblia vai dizer no versículo 23 que depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Ou seja, foram caluniados, julgados, condenados, apanharam e foram para a prisão sendo totalmente inocentes. No que isso se assemelha como a gente se enxerga? A gente enxerga que aquilo que aconteceu conosco, aquilo que as pessoas estão fazendo conosco, nós somos como Paulo e Silas. Açoitados, mas não açoitados na maneira literal, ok? Açoitados pela mentira do outro, açoitados pelo engano do outro, açoitados pela traição do outro, açoitados pelo repúdio do outro, sim ou não? Dói na nossa alma e dói no nosso corpo, como
como se estivéssemos apanhando, sim ou não? E a Bíblia está falando de açoite. Açoite significa que você está sendo chicoteado. Não tem forma mais dolorosa, ou talvez essa seja uma das mais dolorosas formas de apanhar, é você ser açoitado, chicoteado. Muitas das vezes, quando nós descobrimos que fomos enganados, e não importa enganados no quê, quando descobrimos que pessoas que amamos nos enganaram, a sensação na nossa alma e no nosso corpo é que estamos sendo açoitados, sim ou não? Sim. Essa é a verdade. Paulo e Silas foram condenados, açoitados, e depois de terem apanhado da pior forma que se pode apanhar, são presos. E aqui a prisão, sabe o que é? A ausência do perdão. Porque a ausência do perdão sobre o que acabou de acontecer faz com que os pensamentos do que houve não saiam da minha mente. O texto de Atos 16 vai continuar dizendo: eles apanharam, açoitados, foram lançados pela prisão, e aí não só lançados, eles foram acorrentados pelos pés. A prisão é a ausência do perdão. As correntes nos pés são os pensamentos que não te deixam parar de pensar naquilo. Todo tempo eu fui traída, todo tempo eu fui enganada, todo tempo mentiram pra mim, todo tempo eu tô magoada, todo tempo você tá preso nisso daí. Porque aquilo nos machuca. Nos machuca no corpo, nos machuca na alma, nos machuca no espírito. E aí a palavra vai continuar dizendo que levantaram um carcereiro para tomar conta deles, para terem certeza que eles não iriam fugir. Imagina como esse carcereiro estava tratando Paulo e Silas. Possivelmente ele próprio tinha açoitado Paulo e Silas. E aí a Bíblia diz o quê? Que enquanto as pessoas esperavam que Paulo e Silas, depois de apanhar, de serem lançados dentro da prisão, de serem acorrentados dentro dessa prisão, que eles iriam desistir. É exatamente o que Satanás faz conosco. Ele nos condena, nos açoita, nos acorrenta, nos aprisiona e acha que tudo isso vai nos fazer desistir. O açoitar é aquilo que as pessoas fizeram conosco. O prender é a minha ausência de perdão. As correntes nos meus pés são pensamentos interruptos de uma mente barulhenta que te faz lembrar a todo instante que você está preso. O que acontece quando alguém coloca um par de algemas numa outra pessoa? Eu descobri isso recentemente, tá, gente? Porque eu nunca nem vi um par de algemas na minha vida. Assim, ao vivo e a cores, nunca vi. Mas recentemente, assistindo uma série, eu descobri que quando você algema alguém, se ela ficar mexendo, a algema vai apertando cada vez mais. Quanto mais você pensa no que aconteceu, mais as correntes vão apertando você, mais dor você sente, mais o sentimento de aprisionado você tem, sim ou não? Até que te leve à exaustão e você jogue a toalha e diga: dou mais conta disso aqui, desisto, sim ou não? Mas aí a palavra continua dizendo que Paulo e Silas, apesar de ter apanhado, apesar de estar na prisão, apesar de estarem acorrentados, apesar de ter um carcereiro que era a figura de Satanás própria na terra, ao lado deles, porque é esse carcereiro que acorrenta Paulo e Silas num tronco, pelos pés. A palavra vai dizer que por volta da meia-noite, ou seja, na virada daquele dia para o outro, Paulo e Silas começaram a louvar. Olha a situação que eles estavam. Embora que a situação física que eles estavam é a situação emocional que muitos de vocês estão agora.
Se eles foram açoitados, significa que eles estavam feridos e sangrando, sim ou não? Pega uma chibatada aí, só uma, eles pegaram vários, porque açoite significa vários, uma quantidade grande. Então eles levaram várias chibatadas. Imagina você apanhar com um chicote, lembrando que o chicote naquela época, além de ser de couro, tinha navalhas na sua ponta e esferas, que era para a costa abrir mesmo. E se pudesse chegar no osso, atravessar a pele, atravessar a gordura, atravessar os músculos até chegar no osso. Então Paulo e Silas estavam bastante feridos. E pior, além de feridos, sangrando, acorrentados, atrás das grades. Essa cena por si só faria com que 99,9% de nós todos que estamos aqui disséssemos: eu desisto. Mas o que foi que Paulo e Silas começaram a fazer? Mesmo doendo, mesmo sangrando, mesmo presos, eles começaram a louvar. Porque sim, bendizer o nome do Senhor, louvar Ele, não é quando tá tudo bem e favorável para o meu lado. Muito pelo contrário, a liberdade vai acontecer quando eu consigo louvar em meio à adversidade. Se você não consegue orar, se você não consegue louvar, se você não consegue adorar, se você não consegue ser grato no meio da tribulação, você não está pronto para receber o seu milagre. Eu não estou falando aqui sobre não sentir. Paulo e Silas estavam sentindo dor. Eu estou falando sobre o que eu faço com aquilo que eu sinto. Qual é a minha reação com aquilo que eu sinto? Qual é a minha reação com aquilo que fizeram comigo? E a Bíblia vai dizer que eles começaram a louvar hinos que iam em direção ao Senhor. Os outros presos que estavam no cárcere junto com eles começaram a ouvir eles louvando, até que o de repente de Deus aconteceu. Um grande terremoto se abateu, as grades foram todas quebradas. E o terremoto aconteceu no chão da prisão. E quando o chão da prisão começou a sacudir, as portas se abriram e todas as correntes se soltaram. Louvar o nome do Senhor é ser liberto. Perdoar o que fizeram com você é ser liberto. Um grande terremoto vai acontecer na tua vida, mas não é para que você morra, é para que você seja livre. É a liberdade. E o carcereiro, quando acorda, ele diz: meu Deus, tá todo mundo livre. Ele puxa a espada dele e vai se matar. O que vocês acham que os outros presos disseram para Paulo e Silas, vendo que o carcereiro, aquele que maltratava eles, iria tirar a sua própria vida? Eu tenho certeza, gente, que teve gente naquela prisão que disse assim: deixa se matar. E se fosse rodinha da 5ª série B, ia ter gente gritando: mata, 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 morre, morre, morre. Sim ou não? Sim. Sim. Porque essa seria uma decisão totalmente popular. Totalmente. É o que o mundo espera. É o que as pessoas acreditam. É o que elas acham que é certo, que deve ser feito. E aí Paulo corre. A Bíblia diz que Paulo vai ao encontro do carcereiro e diz: não faça isso. Não tire a sua vida. Paulo estava dizendo: eu te perdoo. Eu te perdoo por ter me machucado. Eu te perdoo por ter ouvido a voz de quem te mandou fazer isso. Eu te perdoo por ter me acorrentado. Eu te perdoo. Não faça isso. Paulo, se não fosse nascido outra vez em Cristo, ele estava na rodinha dos outros encarcerados dizendo: não pode morrer. Pegou tua espada, meu filho? Corta logo a tua cabeça. Tá esperando o quê? Foste mal pra caramba. Olha como nós estamos. Não foi o que Paulo fez. Ele não pagou o mal com o mal.
Então por que você está querendo pagar o mal com o mal? Conseguiu compreender? E tomando uma decisão totalmente impopular para a cultura, para a sociedade, para o momento. Ele diz para aquele homem: crê no Senhor Jesus e tu serás salvo. Ele fala do amor de Deus para aquele homem que havia maltratado ele, que havia ferido ele, que havia açoitado ele. Mas, indo na contramão dessa sociedade, ele fez diferente. E aí olha o que acontece. Naquela mesma noite, lembrando, eu estou falando sobre Atos 16, versículos do 23 ao 34. Quando chega no versículo 33, vai dizer assim: naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. Aquele que havia feito as feridas foi também o que lavou as feridas. O que significa? Você não precisa estar dizendo para outra pessoa: olha, eu te perdoei, mas tu tem que reconhecer que errou. Olha, eu te perdoei, mas então tu tem que admitir que tu erraste. Olha, eu te perdoei, então eu tenho que ver mudança na tua vida. Quem faz a mudança é o Espírito Santo. Para de querer condicionar o arrependimento do outro com o teu perdão. Aquele homem que havia ferido Paulo e Silas foi o mesmo homem que pegou Paulo e Silas e levou para sua casa e lavou suas feridas e os alimentou. Mas antes dele levar Paulo e Silas para sua casa, antes dele colocar remédio sobre as feridas que estavam em Paulo e Silas, Paulo e Silas perdoaram aquele carcereiro primeiro. Entende que começa por nós. Não é pelo outro. Não espera do outro reconhecimento dos seus erros. Não espera do outro um pedido de perdão. Não espera do outro um comportamento de arrependimento. Quem vai fazer tudo isso é o Espírito Santo, não é você. Mas quando você se dispõe a fazer tudo isso antes do outro, mesmo que você seja inocente, o Senhor faz com que o outro venha lavar as feridas que Ele abriu em você. Quem conseguiu entender esse acesso? Aquilo que a Bíblia está se revelando para mim e para você. Eu não quero falar para você de código, eu não quero falar para você de chave, eu quero te ensinar o acesso. Aquilo que vai te levar direto para o teu milagre. Acesso é porta aberta, você não precisa de chave, você não precisa de código para entrar, você tem a porta aberta. E essa é a porta aberta. Paulo e Silas perdoaram primeiro. Paulo e Silas impediram que ele se matasse. Paulo e Silas disseram para ele do amor de Cristo. Paulo e Silas fizeram com que aquele homem recebesse a Cristo em sua vida. E quando tudo isso aconteceu, o que aconteceu? Ele cuidou de Paulo e Silas. E todas as feridas que ele havia aberto em Paulo e Silas, ele colocou remédio. A fome que ele havia deixado Paulo e Silas, ele alimentou, levou para sua casa, cuidou. Enquanto você quiser ou pensar que pode ser aquele que vai fazer o carcereiro se arrepender, você vai continuar preso e acorrentado. Quando eu li essa palavra por completo hoje, eu entendi, eu disse: e o final do texto, no versículo 34, diz assim: então os levou para a sua casa e lhe serviu uma refeição, e em sua casa se alegrou muito, houve felicidade naquela casa. Aquele homem, além de cuidar de Paulo e Silas, aquele homem trouxe felicidade, alegria, porque ele havia conhecido a Deus. A pessoa que te feriu é a mesma que vai sarar, é a mesma que vai te alimentar, mas desde que você comece primeiro. Começa por nós, não começa pelo outro. Você está se sentindo cansado? Você está se sentindo sem motivação? Você está se sentindo exausto? Você está se sentindo sem esperança, ansioso, depressivo? Mas porque você tem colocado o seu foco no lugar errado.
porque você não tem aprendido o que é ser restaurado, porque você não consegue adorar o nome do Senhor até na adversidade. Esse é o acesso de hoje. É essa porta aberta que a palavra vai falar em Atos 16, que hoje o Senhor ministrou na minha vida, e eu espero que de alguma forma o Espírito Santo também tenha ministrado na tua, amém? Que você possa tomar posse dessa palavra, e todas as vezes que você pensar em se importar com a opinião do mundo, você volta para a palavra e diz: tomarei decisões impopulares, porque pouco me importa a opinião do mundo. O que importa é a opinião de Deus, e a opinião de Deus está gravada em sua palavra. Então, antes de você pensar faço ou não faço, vejo ou não vejo, para a palavra. Se você se restaurar, tua casa vai se restaurar, e o carcereiro será liberto. Hoje, aquele que te aprisiona, que faz com que você sofra, ele também vai ser liberto. Mas primeiro, comece em você. Amém? Uma boa tarde, fiquem com Deus, a graça e a paz. Lembrando, essa gravação depois vai lá para o YouTube. Você que vai assistir no canal do YouTube, já segue o nosso canal, já compartilha essa live, amém? Lembrando, estão abertas e encerram dia 15 as inscrições para a última turma do projeto A Restauração. Então eu espero vocês lá. Um beijo, fiquem com Deus, a paz do Senhor.